Olha, amanhã, dia 27 de setembro, é o último domingo de setembro, é o Dia Nacional da Bíblia. Nós Isso. temos que lembrar isso, a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, né? E que é fundamento de fé, da nossa fé. E, portanto, é muito importante na nossa igreja. Nós lemos a Bíblia sempre nas missas, a primeira parte são leituras tiradas da Bíblia. E também procuramos aí ajudar nossos católicos a conhecer a Bíblia. Infelizmente, muitos católicos não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, sobretudo não rezam a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que não é para discutir religião, nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente ouve a palavra de Deus, conversa com Deus com essa palavra, né, que a gente lê. Realmente, ensinamentos são muito bons, muito bonitos, e é um jeito de viver. Mas amanhã nós estamos no 26º domingo do tempo comum e nós temos aí umas leituras que são muito bonitas. A primeira leitura é tirada do profeta Ezequiel. Como você se recorda, Ezequiel é um profeta chamado maior, porque ele, mais o Daniel, Isaías e Jeremias escreveram mais, são chamados profetas maiores. E o livro do profeta Ezequiel é muito interessante, muito bonito, porque realmente é um poeta. Aliás, como Isaías também, e Jeremias, não é? E nós estamos no capítulo 18, versículo de 25 a 28. Esse capítulo 18 do profeta Ezequiel, ele fala da responsabilidade pessoal. Isso aqui é interessante, porque na época uma parte do povo estava exilado já na Babilônia, a outra parte estava ainda em Jerusalém, em Israel. Mas esses que estavam lá na Babilônia, entre esses estava Ezequiel. Então Ezequiel recebeu a profecia de Deus, a palavra de Deus, lá na Babilônia. E ele vai contra uma mentalidade. O pessoal achava que Deus tinha castigado o seu povo. E a culpa era naturalmente de todo o povo. E cada um dizia, mas eu não fiz nada, né? Todas essas coisas. E aí Ezequiel vai dizer que o povo estava falando que o jeito de Deus agir era injusto. Mas não, Deus responde, injusto, errados são vocês. E aí ele vai dizer o seguinte: quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. O que Deus quer dizer? Cada um é responsável pelo que faz. Se eu escolho o caminho do bem e depois eu me arrependo e entro por caminhos errados, é evidente que quando eu morrer, eu vou morrer. Eu vou realmente me dar mal, porque eu escolhi um caminho errado, embora no começo tudo direitinho, depois me desviei. É evidente, você vai aqui, pega um caminho para ir para Maringá, mas quando chega em Guaraçu, você pega o caminho do ângulo, você não chega em Maringá, né? Isso é coisa lógica. Agora, quando você pega um caminho errado, né? Você se arrepende, volta para o caminho certo, daí você chega lá, né, onde tem de chegar. Então esse é o que Deus chama a atenção do povo pelo profeta Ezequiel. Quer dizer, cada um tem a sua responsabilidade. A responsabilidade não é só no começo da vida, é a vida inteira. E se você estiver errado e você se arrepende, então é claro que Deus perdoa. Nosso Deus é misericórdia, nosso Deus é bom. O salmo de meditação é o salmo 25 na numeração da Bíblia hebraica e 24 na numeração da Bíblia grega. A gente cita a Bíblia grega porque o Novo Testamento, ele cita a Bíblia grega, né? A Bíblia grega é a tradução da Bíblia, né? São Paulo citações de São Paulo são da Bíblia grega, também aos textos do Novo Testamento todos. Então, o Salmo, ele é muito bonito, porque ele pede a Deus o seguinte: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Quer dizer, é um pedido assim de a gente saber o que Deus quer de nós.
por onde nós devemos caminhar. Então, a gente pede a Deus que nos ilumine para conhecer esses caminhos, essa estrada de Deus, né? Depois, ele vai dizer, vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação, em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Veja que bonito, né? A gente, quando entra no texto, a gente vive o texto, reza o texto, como é bom a gente conversar com Deus assim e pedir a Deus, meu Deus, mostre por onde eu devo caminhar sempre, porque só o Senhor é minha salvação, né? Em Deus nós encontramos realmente tudo. Depois ele vai dizer o Salmo, recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão que são eternas. Porque a gente às vezes erra na vida. Quem que não errou, se afastou de Deus muitas vezes, mas o que acontece? Deus é ternura e compaixão. Como são bonitas essas palavras quando ele fala de Deus, né? Ternura, o que é ternura? Ternura é olhar com aquele olhar gostoso, né? A pessoa é aquele olhar que não tem sinal nenhum de rancor, não é? Aqueles olhos doces, vamos dizer. E a compaixão, Deus conhece a nós, Deus é isto. Não recordeis os meus pecados quando jovem. A gente, quando é jovem, às vezes faz besteira, né? A gente não tem juízo ainda, não está bem aprofundado nas coisas de Deus. Mas Deus não olha para isso, né? Nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Veja como é bonito quando a gente reza o Salmo, realmente vive o Salmo, né? E depois vai concluir, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e os pobres ele ensina o seu caminho. Isso é lindo, meu Deus do céu, não é? E vocês vejam como meditação do que Ezequiel falou. Ezequiel dizendo, olha, você pega o caminho de Deus, se você separar, se afastar, aí você toma cuidado, tem que consertar esses caminhos. Voltar é um apelo à conversão. Vamos voltar sempre para Deus, porque Deus é que nos mostra os caminhos e Deus realmente é a nossa salvação. É lindo isso, é lindo. Agora eu passo dessas duas leituras para o Evangelho de Mateus. Nós estamos lendo nesse ano o Evangelho de Mateus, nos domingos, né? Porque dia de semana, você pode ver que essa semana estamos lendo Lucas, mas aqui nos domingos o Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 21, versículo de 28 a 32. Só para você se situar, Jesus está em Jerusalém já, nos dias da sua condenação, vai ser morto, tudo mais. Então, é últimos dias de Jesus e está em Jerusalém. E ele está no templo. Jesus está no templo. No capítulo 23, no versículo 23 desse capítulo 21, a gente encontra Jesus entrando no templo de Jerusalém. E aí, então, ele tinha feito aquela purificação do templo, né? Expulsando os vendedores, tudo do templo, e perguntaram que autoridade que ele tinha. Jesus responde, e agora Jesus está conversando com aqueles que perguntaram, que eram os sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que mandavam no templo, portanto tinham muita autoridade. Não eram numerosos, eram umas 100 famílias, mais ou menos, não é? Mas que dominavam o templo e também o comércio, os açougues, tudo isso. Porque quando eles ofereciam os animais para serem oferecidos no templo, o que acontecia? Eles faziam assim, olha, uma parte era oferecida em sacrifício, né? E outra parte era vendida em açougues, e os açougues eram desse pessoal, se enriqueciam através do templo. E eles não aceitavam Jesus. Foi esse pessoal que conseguiu a condenação de Jesus do governador romano Pôncio Pilatos. Foi esse pessoal. Não tolerava Jesus, porque o que Jesus ensinava derrubava todo aquele sistema que eles tinham e a visão que tinham também de Deus, não é? Então Jesus conta essa parábola. Lembra? De um lado, esse pessoal que se julgava dono de Deus
eram o dono do templo, portanto eram justos, eram bons, não toleravam críticas, nada disso. Do outro lado, os publicanos, os pecadores, Jesus ia comer com eles. Então, não somente esse pessoal, mas também os fariseus criticavam Jesus por causa disso. Então, Jesus conta essa história. O homem que tinha uma vinha. Esse homem também tinha 2 filhos. E ele foi para um filho e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: eu não quero. Você negou aí, né? Acho que estava de mau humor, né? Com preguiça. Não quero, não vou não. Mas depois mudou de opinião, pensou melhor e foi trabalhar. Depois o pai vai para conversar com outro filho. Filho, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Então veja só, um disse sim e não foi. O outro disse não e foi. E aí então Jesus pergunta para o pessoal: qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois? Aquele que disse que não, eu vou sim, mas não foi? Ou aquele que disse eu não vou não e foi? Quem é que fez a vontade do Pai? Então eles vão dizer, né, que foi aquele que disse não, mas depois foi, né? E tem razão, aquele que fez a vontade do Pai dele. E assim Jesus conta essa parábola para dizer o seguinte: aquele pessoal, os chefes dos sacerdotes lá do templo, né? Os líderes também, falaram do anciãos do povo, eram os senadores daquele tempo, né? E, então, eram aqueles que viviam falando de Deus, mas não cumpriam a vontade de Deus. E os publicanos, os pecadores, que têm uma vida arrebentada, tinham ouvido João Batista, se arrependido, tinham ouvido Jesus, e então esses eram aqueles que disseram não, mas depois foram. É uma história interessante, é endereçado a esse pessoal. Jesus cita inclusive a atitude dos sumos sacerdotes, os senadores, diante de João Batista e diante de Jesus. Não aceitaram, falando de Deus, em nome de Deus, não aceitaram o testemunho e a missão dos dois. Agora, isso daqui, Jesus falou para eles, mas vale para nós também. Vale muito para nós, não é? Olha, não adianta você viver falando de Deus, você não faz a vontade de Deus. Não adianta, né? Você pode falar, etc., até vir na igreja bastante, mas se depois você não vive a vontade de Deus, a sua vida é totalmente diferente daquele caminho que Jesus deixou para nós, que Deus deixou para nós. Não vale, não tem sentido, né? Você vai na igreja, reza e tudo mais, depois você fica brigando com os outros, às vezes por bobagem e tudo mais. Isso não serve, não. A gente tem de lembrar, o principal é o que Jesus disse: cumprir a vontade do Pai do céu. Isso é o principal. E o que acontece? Nós devemos lembrar que tem muita gente que às vezes não vive falando de Deus, até às vezes se comportam mal, mas se arrependem, voltam para Deus, procuram viver uma vida boa, honesta, nos caminhos de Deus. Esses são aqueles filhos que disseram não, mas depois foram, não é? Isso é o principal, é viver realmente o caminho de Deus. Isso é o mais importante. Então, se você pegar a primeira leitura do Ezequiel, falando da responsabilidade, você vive o caminho de Deus, erra, a responsabilidade é sua. Você erra, mas se converte, aí então realmente você encontra a vida. E aqui Jesus falando dos 2 rapazes, né? Não vou não, pai, mas foi. Eu vou, pai, mas não foi não. Quem é que fez a vontade do pai? Aquele que disse que não, mas depois foi, né? Temos um momento de irritação, a conversão é importante. Agora, Neide, eu vou comentar um pouquinho, conversar, não é? Mas é conversa. O trecho da carta de São Paulo aos Filipenses é uma carta belíssima, belíssima, belíssima. Por quê? São Paulo
tinha assim, muita amizade com essa comunidade. A comunidade gostava de Paulo, gostava mesmo. E Paulo gostava dessa comunidade. A gente lembra, por exemplo, que a comunidade sabia que Paulo estava em determinado lugar e lá ele precisava dedicar-se mais à pregação do Evangelho. Então eles faziam uma coleta e mandavam dinheiro ou alimentos para Paulo ficar mais livre. Porque Paulo vivia do trabalho dele, como vocês sabem, não é? Ele era tecelão, tecia tendas, que naquele tempo vendiam bastante, né? Barracas. E então precisava de mais tempo. Então essa comunidade apoiava financeiramente. Então Paulo tinha assim é muito bonita as relações de Paulo com essa comunidade. E aqui o que acontece? A comunidade, às vezes, as pessoas que ficam à frente tomam atitudes que não são boas. Se acham donas da comunidade, prevalecem na comunidade e tudo mais. E aí Paulo, delicadamente, ele vai dizer para essa comunidade, veja só, se existe consolação na vida em Cristo, e existe, né? Se existe alento no amor mútuo, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Quer dizer, vocês vivem tudo isso. Então eu peço que vocês completem tudo isso. A mim que seja, eu sinta muita alegria por vocês. E ele diz assim, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Quer dizer, o que ele está pedindo, Paulo, aqui? Que a comunidade seja muito unida, que as pessoas se queiram bem. Isso que é importante realmente, né? É o sinal que Jesus pede para nós cristãos, né? Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. É o principal. E aqui Paulo insiste, né? E aí ele vai dizer o que estragam a unidade da comunidade. Não, nada façais por competição ou vanglória. Vanglória e competição. Competição, quer dizer, cada um querer ser mais do que o outro, aparecer mais do que o outro. Isso é competição, não presta, não presta. Quem deve aparecer sempre é Deus, é Jesus Cristo, não somos nós. Nós devemos tirar de nós essa coisa ruim, né? Quer dizer, competir com o outro, querer ser mais do que o outro na comunidade. E a vanglória, aparecer, a pessoa quer aparecer, vai lá fazer coisas, quem sabe, sermões bonitos, tudo mais, ou coisas bonitas, só para aparecer, não presta, isso divide a comunidade. Mas, fazer com humildade. E aqui tem uma frase que a gente não presta, na qual a gente não presta atenção, mas é muito interessante. Cada um julgue que o outro é mais importante do que ele. Quer dizer, o outro é mais importante. Você, Neide, é mais importante que eu. Eu devo olhar assim. Você, Érica, é mais importante que eu. Devo olhar dessa maneira. O Cristiano também. Todos. Quer dizer, eu devo olhar como Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos, estava ajoelhado, olhando os apóstolos, que eram criaturas, pecadores, e ele, Deus, ajoelhado, olhando de baixo para cima. Quer dizer, a gente sempre ter o outro, muita consideração pelo outro, o outro, a outra, né? A gente lembrar que essa pessoa é muito importante. Então tem de ter respeito, tem de querer bem. Veja que interessante, né? Não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Então a gente lembrar, né? O outro tem, a outra pessoa tem direito àquilo, então eu não querer tudo para mim. E aí, chega nesse momento, São Paulo diz assim, olha, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Cristo Jesus. Ele é nosso exemplo. E aí então ele vai dizer, né? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo existindo em condição divina. É Deus. Deus é Deus. Não fez de ser igual a Deus uma usurpação. Não, ele é realmente Deus, é o Filho de Deus, não é? A segunda pessoa da Trindade, como nós dizemos, não é? Mas
ele se esvaziou a si mesmo. Quer dizer, ele deixou a glória que é devida a Deus. Deus recebe toda a glória, no céu, na terra, em todo lugar. Deixou a glória. Estava lá a glória, os anjos, todos. Ele deixou isso. Então, veja que interessante. Assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, veio ser igual a nós. E é interessante, olha, ele veio a esse mundo, deixou a glória que é devida a ele, o céu, não para receber a glória dos homens. Ele vai nascer onde? Vai nascer num estábulo. Quem é que soube do nascimento de Jesus? Maria, a mãe, José, o pai adotivo, e depois os pastores, né? Esses foram que, puxa vida, né? Deixar a glória do Pai, vir esse mundo e ser dessa maneira. Que exemplo que Jesus dá para nós. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, meu Deus do céu, o que Jesus fez por nós, não é? Deixa a glória, ele é Deus, deixa a glória que é devida a ele, vem nessa terra, não para receber a glória dos homens, a humilhação, né? Que exemplo que Jesus dá para nós. Mas depois vem, naturalmente, o segundo ponto. Deus exaltou acima de tudo. Então é o ressuscitado. E deu o nome que está acima de todo o nome. Quer dizer, o nome, Jesus, quando fala nome, é ele. Está acima de tudo, porque é Deus. E aí vai dizer assim, o nome de Jesus, diante de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua proclama Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, ele novamente é glorioso. A glória devida a ele, porque é Deus, nós o adoramos. Jesus Cristo é Deus. Veja que interessante esse texto, né? Quando a gente, às vezes, lê só essa parte do hino cristológico, que se chama, né? A gente não percebe por quê. Por que São Paulo colocou isso? Para falar justamente da unidade que deve existir entre nós, né? A gente querer bem os outros, a gente não querer ser mais do que os outros, e o exemplo é Jesus, que sendo tudo, né, como diz o São Paulo em outro trecho, né, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então, acho que é essa atitude que realmente deve existir entre nós nas comunidades. Agora, vamos pegar todos os textos e vamos ver a lição do que nós podemos tirar nesse domingo, nas pregações, nas homilias também, nas nossas meditações, não é? Então a gente deve lembrar uma coisa importante na nossa vida. Deus nos mostra os seus caminhos. Isso é importante, porque viver nos caminhos de Deus é encontrar realmente a nossa felicidade nesse mundo e depois. E lembrar nossa responsabilidade. O texto de Ezequiel. Quer dizer, você tem de assumir o caminho de Deus e se lembre, se você pegar caminhos errados, você é responsável do que vai acontecer. E se você está no caminho errado, volte para Deus, que Deus recebe de coração e você vai encontrar a vida. Depois que Deus nos mostre, portanto, os caminhos, o Salmo, né? Depois o Evangelho, né? Lembrar, não basta falar de Deus, não basta fazer grandes orações, é preciso viver a história do filho. Eu vou trabalhar, pai, mas não foi. Eu não vou, pai, mas foi. Né? Então a gente pode estar numa dessas duas situações. Estamos dizendo a Deus que nós vamos, mas nossa vida não está correspondendo. Temos de mudar. Se nós dizemos assim, pai, eu não vou, mas vai, então é realmente um momento bonito de a gente se voltar para Deus, é conversão. E isso a gente vai ver de que maneira, qual o caminho de Deus. Esse caminho que São Paulo aponta para nós na carta aos Filipenses, é o capítulo 2, versículo de 1 a 11. Quer dizer, qual o caminho? É viver o amor, viver a união, procurar construir relações que realmente são as relações que Jesus quer para nós, não é? O amor fraterno, o amor que nos conduz realmente a tudo.
Então era isso, Neide, Érica e o Cristiano, e você também, não é? Eu acho que é um ensinamento muito grande que nós temos nesse domingo, né? Bonito ensinamento. Nossa, com certeza, é isso que precisa mesmo, essa mudança, essa conversão, né? Exato. Ver como estamos vivendo, a santidade a gente vai adquirindo dia a dia, né? Conforme a gente vai aprendendo de Deus e colocando em prática, né? Exato, a nossa vida é uma contínua conversão, né? Isso. A gente sempre deve ir melhorando, procurando corrigir. Nós todos somos frágeis. Como diz São Paulo, temos um tesouro, mas um tesouro num vaso de barro. Num vaso de barro. Então nós somos frágeis. O importante é que realmente esse desejo de viver nos caminhos de Deus. Isso é que é importante, né? Isso. A gente sempre ir corrigindo, e melhorando, e repensando, né? E pedindo as luzes do Espírito Santo. Porque sem Deus, meu Pai do céu, como viver, né? É verdade, é muito sofrimento, é né? Muito verdade muito mesmo. Então, tá muito bem. Tá aí, olha, pra gente, ó, como diz, a decisão é tua, né? Exato. Vê aí o que você quer para você, o que você deseja, ser feliz, né? A responsabilidade nossa, de cada um. Cada um tem a responsabilidade da sua vida, da né? sua vida. Como que eu quero viver, como que eu quero chegar lá, né? Exato. Oh, coisa linda, maravilhosa, meu Deus. A gente agradece a Deus por tanto amor, né? Exato. Então tá bom, Dom Luizinho, chegamos aí, né, ao nosso momento, pedimos a tua bênção aqui pra gente, né? Vamos dar uma bênção para vocês terem um bom dia da Bíblia, Nacional da Bíblia, ter um belo sábado, um belo domingo, uma bela semana também, né? Isso mesmo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém. Que bom estar com vocês.